Olá, gente, tudo bem com vocês? Pessoal, nós vamos começar uma videoaula hoje, correto? Com o tema, né? Sistema genital e puberdade. Então, esse assunto é direcionado, né? Direcionado aos alunos do 8º ano do ensino fundamental, ou seja, séries finais. E peço a vocês que fiquem atentos a esse assunto e que não leve esse assunto com algazarra ou brincadeira, porque não tem nada de brincadeira, certo? É o tema da aula, está proposto para vocês. Então, alguns podem achar graça, mas não vai ter nada de graça aqui, sim, é um assunto muito sério. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar aqui. Nós temos aqui, ó, como o próprio tema já disse, ó, sistema genital, ou seja, vai falar do sistema genital masculino e feminino, e a puberdade. Já começa aqui com duas perguntinhas, não é isso? Diz o seguinte, ó, o que é um gameta, correto? Qual o nome dos gametas produzido pelo ser humano? Então, o que são gametas? São célula reprodutora, certo? São célula reprodutora masculina ou feminina. São originados lá da meiose, correto? Então, gametas são células reprodutoras masculina ou feminina, ou seja, são células reprodutoras originárias lá da meiose. Então, esses gametas são haploides, ou seja, são células chamadas de células N haploide, correto? Então, possuem metade do número de cromossomos, correto? E, continuando aqui, qual o nome dos gametas produzidos pelos seres humanos? Então, o nome dos gametas produzidos, no caso, o homem, ele produz o gameta chamado de espermatozoide, certo? O espermatozoide é a célula reprodutora masculina e a mulher é o óvulo. Então, o óvulo é o gameta feminino, ou seja, a célula reprodutora feminina. Um exemplo aqui de espermatozoide. Nós temos o espermatozoide aqui, correto? Ó, o flagelo, a cauda. Observe aqui, ó, bem bacana aqui o exemplo do espermatozoide. E do óvulo, então, depois a gente vamos encontrar aqui um exemplo de óvulo aqui, depois vamos continuar com a videoaula, certo? Então, o sistema genital do ser humano, que tem como função básica a reprodução do organismo, é constituído de órgãos que atuam na produção, maturação e transporte de gametas, bem como na produção de hormônio. Então, gente, ó, claro que a produção de hormônio também é muito importante, tanto para o homem quanto a mulher, certo? Os hormônios produzidos são, certo? São vários hormônios, como vocês viram nas aulas anteriores, mas temos os principais aí, que a progesterona, não é isso? A testosterona, dentre outros. Vamos falar um pouco de cada um depois. Correto? No entanto, como vimos, seres humanos têm produção sexuada e realiza, quando fala, ó, tem reprodução sexuada, então para a reprodução dos seres humanos acontecer, tem que haver o chamado sexo, certo? A cópula, ou seja, entre o ser do sexo masculino e o ser do sexo feminino. E realiza uma fecundação. A fecundação é a junção do espermatozoide, certo? O espermatozoide com o óvulo. O espermatozoide vai fecundar o óvulo, vai formar o zigoto, certo? Que é chamado de célula-óvulo, que a partir do zigoto vai formar, depois forma o embrião. Então, essa fecundação ela é interna, porque ocorre nas trompas, certo? Nas trompas uterinas, correto? Isto é, o macho introduz seus gametas no corpo da fêmea. Além disso, são vivíparos, correto? Assim, se houver fecundação, o embrião desenvolve-se no corpo feminino. Isso tudo significa que homens e mulheres devem ter, certo? E, de fato, tem órgãos diferentes no sistema genital. É o que veremos a seguir. Claro, o homem tem o órgão de reprodução do homem é diferente do órgão de reprodução da mulher. Então, como a gente vai estudar separadamente aqui cada um, certo? Então, vamos lá. O sistema genital masculino. Tem o masculino e tem o feminino. Vamos começar pelo masculino.
O sistema genital masculino é composto de 2 testículos que estão envolvidos pelo escroto. 2 epidídimo, ductos diferentes, certo? Ducto ejaculatório, pênis e glândulas acessórias, que são 2 glândulas seminais, uma glândula prostática, que é a próstata, e 2 glândulas bulbouretrais. Vamos ver aqui, ó, no exemplo aqui, fica bem mais fácil aqui, mas vamos lá. Testículo e escroto. Vamos lá, gente. O testículo no homem, o homem tem 2 testículos, que algumas pessoas chamam, que não é aqui de uma maneira mais simples, né? São os que se chamam de ovo, né? Só o homem tem 2 testículos, ou seja, é o que se chama de ovo também, né? Embora o nome correto seja testículo. Esses 2 ovos, esses 2 testículos, são protegidos por uma bolsa que é chamada de escroto, ou seja, a pele, seja o saco escrotal, também conhecido como saco escrotal. Certo? 2 epidídimos. O epidídimo é onde amadurece os espermatozoides. Os espermatozoides são produzidos no testículo e vai para o epidídimo para ganhar maturação, certo? Então, a função do epidídimo é nada mais nada menos do que amadurecer os espermatozoides. Ductos diferentes. Esses ductos são por onde esses canais aqui por onde sai, ó, vamos lá, por onde sai dos testículos, ou seja, dos ovos, e vai parar vai passando por essa região até encontrar com o canal da urina, que é chamado de uretra. Tá vendo? Que é chamado de uretra. O ducto ejaculatório também que é chamado de uretra, ducto ejaculatório, porque por onde sai a ejaculação e onde sai o xixi. E o pênis, não é isso? Um exemplo aqui do pênis. E os nomes mais comuns aqui, ó, vamos lá, as glândulas seminais. As glândulas seminais é onde produz o sêmen, certo? É uma substância açucarada que tem a função de nutrir, certo, os espermatozoides. O reto aqui não faz parte do aparelho reprodutor masculino nem feminino. Os ductos ejaculatórios, vamos lá. O ducto ejaculatório é por onde sai a ejaculação, não é isso? Ou seja, encontra com o ducto ejaculatório é por onde sai a ejaculação, por onde sai o material genético. A próstata, observa aqui onde é a próstata aqui, que a gente vai falar em câncer de próstata, só o homem tem próstata, correto? Então essa próstata tem que ter o maior cuidado, principalmente quando chega numa idade mais avançada. E as glândulas bulbouretrais, que fica aqui, ó, bem pertinho da próstata, correto? Os ductos diferentes, como eu falei para vocês, são esses canais aqui de onde sai do epidídimo e vai direto para o canal ejaculatório e depois vão transformar aqui na uretra, né? Esse é o canal de saída de urina, né? Excreção e de espermatozoide. Temos o testículo, ó, ou seja, o ovo, né? O testículo. E o escroto. O escroto é essa bolsa que protege o testículo. Bexiga, que não faz parte do aparelho reprodutor nem masculino nem feminino, certo? Os ductos urinários, também não. Ossos do pube, certo? São os ossos que estão nos acessórios, assessorando aí essas regiões, ó, esse osso aqui. O tecido eréctil. O tecido eréctil ele é chamado de tecido cavernoso, ó, e o tecido esponjoso. Por que cavernoso e esponjoso? Caverna porque quando o pênis ele fica erecto, ele infla e forma como se fossem umas cavernas, vem enchendo. O esponjoso é como se fosse uma esponja, ele infla com facilidade, ele enche com facilidade. Ó. Precisou, ele vai ficar em posição de alerta, certo? E a glande na realidade são essa região aqui onde fica o que se chama de cabeça, correto? Na reprodução, a função do pênis é a introdução dos gametos masculinos no corpo feminino. Esse órgão é composto de tecido eréctil, uretra e glande, não é isso? Como foi para vocês, a glande é a cabeça, a qual fica protegida por um tecido externo denominado prepúcio, certo? É o prepúcio. O prepúcio, correto?
também, certo? É conhecido como prepúcio. Durante a excitação sexual, o tecido eréctil se enche de sangue e o pênis fica erecto, condição necessária para que o órgão penetre na vagina durante a cópula, isso é o sexo, ou seja, o ato sexual. Beleza? Continuando aqui. A reprodução de espermatozoide, né? Desculpa, a produção de espermatozoide. Vamos ver como que dá essa produção? Os gametos masculinos são denominados espermatozoide, como a gente já disse lá. Ó, então, quem é a célula reprodutora masculina? Os espermatozoides. Eles são constituídos de 3 partes principais, que é a cabeça, né? Isso é a cabeça, o corpo, isso é a cabeça, corpo, correto? E a última parte que é chamada de cauda, não é isso? Ou seja, a caudinha do espermatozoide. A cabeça, corpo e a cauda. Certinho? A cabeça está localizado o núcleo da célula como material genético. Então, todo material genético onde fica? Fica na cabeça. O restante aqui é para dar mobilidade ao espermatozoide. Masculino. E as enzimas que auxiliam a penetração do espermatozoide no gameta feminino. No corpo, há uma grande quantidade de mitocôndrias, as quais liberam a enzima necessária ao deslocamento do espermatozoide e às funções metabólicas das células. Da célula, não é isso? A cauda realiza movimentos ondulatórios, sendo responsável pela locomoção do espermatozoide. Então, gente, essa cauda aqui, ó, ela locomove com uma certa velocidade, e o espermatozoide ele não vai em busca do óvulo em linha reta, até porque ele não sabe onde está. Os especialistas dizem que esse trajeto que você pode observar que dá em torno de 20 a 30 centímetros que ele percorre, certo? Mas durante esse percurso ele nada cerca de 14 quilômetros, porque ele não sabe onde está, ele vai para cima e para baixo. E para fecundar o espermatozoide, para fecundar o óvulo, quem vai fazer essa fecundação geralmente é o espermatozoide mais bombadão, mais forte, porque a vida dele, seja, já foi pré-selecionado lá. Então vocês podem dizer que vocês são heróis. Porque durante uma ejaculação, o homem pode liberar até cerca de 300 milhões de espermatozoides, certo? Então você venceu essa luta com 300 milhões de carinho aproximadamente, certo? Então só um espermatozoide vai fecundar o óvulo, só um, em condições normais, na maioria dos casos é isso que ocorre, e é isso aí. Voltando aqui na próstata, então você pode perguntar, como que as glândulas seminais, qual a função das glândulas seminais? É produzir o sêmen, correto? O sêmen. Qual a função da próstata? A próstata produz um líquido que é chamado de líquido prostático. A função desse líquido é alcalinizar, certo? E dar mobilidade ao espermatozoide, lubrificar, a questão de lubrificação. Essa é a função do líquido prostático, correto? Então, a próstata não só serve para dar doença, não. Então, ela serve para dar mobilidade, certo? E para que o espermatozoide eles nadam com mais segurança, alcaliniza. E quando ele chega na vagina da mulher, então a vagina que é ácida, ele vai neutralizar um pouco o pH da vagina e dessa maneira o espermatozoide vai ter uma vida maior, uma vida longa. Se o líquido prostático não fizer essa função, quando o espermatozoide chegar na vagina da mulher, por a vagina ser bem ácida, os espermatozoides eles vão morrer, acidificar, eles vão morrer por conta do teor de ácido, ou seja, o pH lá é muito alto, eles irão morrer. Então, mas a função da próstata é essa, certo? A mobilidade, vão fazer com que os espermatozoides eles nadam e neutraliza, ou seja, neutraliza um pouco o pH da vagina. Continuando aqui, falando do espermatozoide, mais uma vez, são células reprodutoras masculinas, correto? São células N. O que são células N? São células haploides. As células podem ser haploides ou diploides. Diploides são 2N. Nesse caso aqui é célula N, certo? Geralmente nas células N possui 23, 23 nem só, cromossomos, que vai juntar com os 23 lá do óvulo, que é da mulher, e vai formar os 46 cromossomos, que são os 23 pares.
correto? Então a gente já leu aqui, já falou sobre essas questões aqui. Os espermatozoides produzidos nos testículos são dois, que estão abrigados no interior de uma bolsa de pele chamada escroto, como eu falei para vocês. Para que o espermatozoide seja produzido, os testículos precisam estar em uma temperatura entre 3 graus menor do que a temperatura corporal. Por esse motivo, esses órgãos estão localizados fora da cavidade abdominal. Então, gente, ó, os testículos não gostam de frio não, viu? Ó, embora no calor eles relaxam, fica maior, e no frio eles encolhem, certo? Por que eles encolhem no frio? Para ficar bem mais próximo das cavidades abdominais, ou seja, das pernas, para ganhar temperatura. E no calor eles relaxam, eles expandem. A produção de espermatozoide se inicia com a puberdade. Então a criança ela já nasce produzindo espermatozoide? Não. Isso inicia com a puberdade, por volta aí de 12 a 15 anos de idade do menino, correto? Quando os níveis de testosterona começam a aumentar, ou seja, o hormônio, testosterona é um hormônio, certo? Masculino, começa a aumentar. De maneira geral, a puberdade ocorre na adolescência e nessa fase o corpo sofre transformações que a preparação para a reprodução, como veremos adiante. A produção de espermatozoide continua ao longo de toda a vida do homem. Por dia são produzidos milhões de espermatozoides. Então, gente, o homem ele não nasce produzindo espermatozoide, mas uma vez que ele produz, em condições, ele não vai parar mais, correto? Na fase adulta, na velhice vai produzir, vai continuar produzindo espermatozoide. Certinho? Então vamos lá, a gente já falou dessas questões aqui, ó, do epidídimo, qual a função, para que serve, os ductos ejaculatórios, as glândulas bulbouretrais, certo? Os ductos diferentes, as glândulas seminais e glândulas a glândula prostática. Já falou aqui, nós estamos exemplo aqui mais uma vez aqui da próstata, né? Então os exemplos aqui, já falou lá em cima, correto? Não tem necessidade de ficar repetindo, senão fica grande. O sêmen, certo? O sêmen é composto pelo espermatozoide e pelas secreções das glândulas acessórias, que são importantes para nutrição e locomoção dos gametas. A secreção das glândulas seminais, por exemplo, são ricas em nutrientes importantes para o espermatozoide. As secreções prostáticas auxiliam na diminuição da acidez da acidez da uretra causada pela passagem anterior de urina. E a secreção das glândulas bulbouretrais são lubrificantes, facilitam a locomoção do espermatozoide. Como acabei de tudo, tinha falado lá em cima para vocês lá. Lembrando que vocês devem ler o material no livro de vocês, correto? O livro está melhor. O sistema genital feminino. Vamos lá? Então já mudou. O sistema genital feminino é composto internamente de 2 ovários, correto? Também possui 2 ovários, um ovário aqui, um ovário direito e um ovário esquerdo, 2 tubas uterinas. Tuba é por onde o óvulo ele passa nas tubas uterinas, tem 2 tubas uterinas, uma vagina e uma vagina, correto? De cada lado do útero sai uma tuba uterina, canais que estabelecem uma comunicação entre esses órgãos e o ovário, correto? Nos ovários são produzidos os gametas femininos, como veremos a seguir. Mais uma vez aqui, as tubas uterinas, o ovário, então o ovário é onde produz o óvulo, a tuba, quando o óvulo amadurece, uma vez por mês ele passa por essa tuba, certo? Uma vez a cada 2 meses, porque a mulher produz o óvulo do lado direito de um mês, e do outro mês o lado esquerdo está parado, está descansando, certo? Aí no outro mês um lado vai produzir e o outro vai descansar. Temos aqui o exemplo aqui do útero, a bexiga, que não faz parte do aparelho reprodutor, a uretra, que é o canal. A uretra, tanto no homem quanto na mulher, é um canal comum, certo? Função comum no caso da passagem de urina. Na mulher, certo? Ele vai ter uma diferença, que tem um canal... Desculpa, gente. A uretra da mulher, a uretra, certo?
ela não é um canal, vamos lá, ó, só é comum o nome entre o homem e a mulher. Na uretra do homem, ou seja, nesse canal do homem, passa tanto a urina quanto o material genético, que é o espermatozoide. Na mulher, é diferente. A mulher tem um canal da urina, certo? E tem o canal da uretra. Diferente, correto? O útero é constituído de 3 camadas de tecido, assim denominadas perímetros, vamos lá, os perímetros, esse chamado de perimétricos, certo? Por que esses nomes? Vamos lá, mais externo de proteção miométrico, bem difícil até difícil de falar, né? Constituída de tecido muscular, que proporciona grande elasticidade ao órgão. Endométrio, ou seja, o que é o endométrio? Qual a função dele? Camada mais externa do útero, onde o futuro embrião se aloja após a fecundação do gameta feminino, dando início à gravidez. Vou falar um pouquinho de cada um depois aqui. Vamos fazer um resumão aqui. Vamos ler primeiro. Esse órgão está localizado em 3 regiões: fundo, corpo e colo. Isso no útero, né? O colo se abre na vagina. Canal curto, certo? Fortes paredes musculares que recebem o pênis na... O que é cópula? Vamos lá, o momento do ato, certo? Do ato sexual. É também pela vagina que sai a menstruação, que passa o bebê no nascimento via parto normal. Então, vamos fazer um resuminho aqui de tudo que está dizendo aqui. Então, a mulher ela tem normalmente, isso em condições normais, a cada 28 dias, a mulher passa por tem a menstruação, não é isso? O que é a menstruação? A menstruação é a descamação do endométrio. Olha o endométrio aqui, ele vai descamar, porque a mulher ela preparou para uma possível gravidez. Não engravidou, ela vai menstruar. As paredes do útero vai descamar e vai começar a produzir depois novos hormônios, a mulher volta às suas atividades normais. Então, a mulher prepara, cada ciclo menstrual, ela prepara para uma possível gravidez? Sim. Uma vez que a mulher está grávida, ela não tem menstruação. Então, não existe menstruação em mulheres grávidas. O que pode ocorrer são pequenos sangramentos em mulheres grávidas. Por quê? Porque para que haja menstruação, o colo do útero ele precisa descamar, certo? Ou seja, o endométrio ele precisa descamar. E isso só ocorre quando a mulher ela não está grávida. Nós temos exemplo aqui do ovário, onde são produzidos os ovos, as 2 trompas, certo? Onde é que ocorre a gravidez, professor? A gravidez ocorre nas trompas, viu? O espermatozoide ele entra pela vagina, ele passa por esse caminho aqui. Alguns que não têm sorte vai para um lado, onde não tem um óvulo, e outros que tem mais sorte vão chegar aqui. Nesse caminho aqui, ó, muitos espermatozoides vão morrer. Só vão chegar aqui pouquíssimos espermatozoides, e quando chega aqui em busca do óvulo, apenas um, certo? Apenas um espermatozoide vai fecundar esse óvulo. Correto? Então, mulheres grávidas menstruam? Não. Quem é que menstrua são mulheres quando não estão grávidas. A mulher todo mês prepara para uma possível gravidez? Sim. Então, lembrando vocês, se a mulher, isso é em condições normais, se a mulher ela produziu o ovo desse lado aqui esse mês, nesse mês ela produz nesse também? Não. Ela produz um ovário por mês, ou seja, a cada ciclo menstrual, que é por volta de 28 dias, isso não quer dizer que todo mundo tem um ciclo menstrual de 28 dias, não. Tem alguns que chegam a 26, 30, 31, tem alguns atrasos aí, mas normalmente são um ciclo de 28 dias. E o período onde o óvulo ele sai, esse ciclo de 28 dias, no 14º dia é quando o óvulo está pronto. Então, é o 14º dia, o perigo é onde que está aí a mulher tem mais probabilidade de engravidar. É do 14º até o 17º, só que do 12º diante, do 11º já começa o risco de engravidar. Porque o espermatozoide ele pode esperar o óvulo amadurecer. Ele pode sobreviver nessas condições aqui até 72 horas, certo? 48 horas ele sobrevive de boa. Certinho? Continuando aqui, nós temos exemplo aqui. O sistema genital feminino também apresenta órgãos que se localizam externamente ao corpo, certo?
e que, em conjunto, são denominados de pudendo. São os lábios menores, os lábios maiores, que protegem a entrada da vagina e da uretra. E o clitóris. Vamos ver cada um aqui. O que é clitóris? O clitóris, gente, esse órgão aqui, ó, fica nessa região aqui. É a parte mais sensível da mulher, certo? É a parte mais sensível da mulher. Os lábios maiores são esses lábios externos. A mulher tem os lábios maiores, são os lábios externos. Certinho? E os lábios menores. Os lábios menores são esses lábios que protegem a entrada da vagina. Os lábios maiores têm a função de proteger a vagina. E os lábios menores de proteger a entrada da vagina. O órteo, essa região aqui, ó, que é a abertura da vagina, correto? Então, essa aqui é a abertura da vagina. Esse outro aqui, o órteo, que é a abertura da uretra. Então, vamos lá. A mulher, ela faz xixi, não é isso? Ela faz xixi pela uretra. Então, ela tem o canal de xixi da mulher, como eu acabei confundindo lá em cima, certo? Então, essa região aqui é por onde passa o xixi. No homem, a uretra, ela passa tanto o xixi quanto o espermatozoide. Na mulher, não. Ela tem um canal que é para xixi, isso é o que é a uretra, e tem esse canal aqui, ó, que é a entrada da vagina. Esse aqui é onde é introduzido, é por onde entra o material genético masculino. Então, pessoal, continuando aqui. Leite materno, certo? Temos o exemplo aqui do mama. Para que eu não vou ler porque não tem muita necessidade, porque é de fácil compreensão. Vamos lá, ó, exemplo da mama. Os DOCs são esses canais por onde passa, ó, sai as gorduras, no caso do leite também, né? Os lóbulos, correto? E são as gorduras aqui. Aqui no caso seria a mama, é a produção de leite. E nós estamos finalizando aqui. E vamos falar também, vocês estudam esse texto aqui, que vão falar de câncer de próstata e câncer de mama. Isso vai aparecer alguns dados aqui, números. E o outubro rosa e o novembro azul. Vou pedir para vocês fazer um trabalho relacionado ao outubro rosa, certo? E o novembro azul. O outubro rosa está relacionado ao câncer o câncer de colo do útero, o câncer de mama, principalmente ao câncer de mama. E o novembro azul é o exame de próstata, ou seja, o câncer azul, o câncer no caso do homem, que é o câncer de próstata, e o rosa é o câncer, no caso, câncer de mama, no caso, o relacionado ao feminino. Vou pedir para vocês fazerem um trabalho e temos aqui algumas questões aqui para vocês responderem. Por que é importante que as pessoas submetem periodicamente a exames de diagnóstico de diferentes tipos de câncer? Então, gente, principalmente depois dos 30 anos para a mulher, na realidade é de forma geral, né? O homem acima dos 40, ele precisa fazer exame de próstata periodicamente, cada ano, fazer exame do toque para saber como está a próstata. E isso aqui para prevenir um possível certo câncer. Um câncer, quando é descoberto no início, a chance de cura é muito grande. O que acontece principalmente com os homens é que ele não faz esses exames por vergonha, porque não tem coragem de fazer o exame do toque, certo? O que que acontece? Quando descobre, só tem coragem de fazer quando está numa fase avançada e o câncer, ele age, nesse caso aqui, ele age silenciosamente. Correto? Então, para prevenção, para prevenir um possível problema e curar, certo? A chance de cura no início é muito grande. Para que foram criadas as campanhas nacionais Outubro Rosa e Novembro Azul, justamente para isso. Esse período tem as campanhas, o governo faz campanha e as pessoas fazem certo? São mais incentivados, né, só a fazer esses exames. Leia o texto lá acima. E por que especialmente importante chamar a atenção das pessoas para esses dois tipos de câncer, certo? Esse tipo de câncer eles matam muito no mundo, no Brasil não é diferente, certo? Então, essas campanhas chamando, fazendo, para chamar a atenção, as pessoas acabam se cuidando. Mas tem as campanhas, muitas pessoas não têm condições de fazer exames e acabam fazendo, não é isso? Outros não fazem porque tem vergonha. Então vocês que são alunos aí, ó, incentive o pai e a mãe de vocês para fazer o exame de câncer de mama, o exame da mama, não é isso? Ó? Faz o exame da mama, exame do colo do útero, que tem uns exames específicos, alguns chamam de Papa Nicolau,
certo? A mamografia, no caso das mulheres, do homem, o exame de próstata. Incentive o pai de vocês a fazer o exame de próstata, principalmente do toque retal, mas converse com carinho e com respeito, porque aqui nós estamos gravando aqui uma videoaula e não tem nada de desrespeito aqui, nada de ser levado na brincadeira, não. Isso aqui é muito sério. Ninguém quer perder um pai, não é isso? Um tio, um avô, e vítima de câncer. E de câncer não, ainda mais de uma maneira onde se pode evitar. Então incentive a fazer. O homem não vai deixar de ser homem porque fez o exame de toque retal, certo? Então, boa sorte para vocês. Seja multiplicador de conhecimento. Tudo de bom para vocês. Fique com Deus.